final. Era uma manhã particularmente tranquila, como todas as manhãs onde todos os homens se escondiam da luz do sol. Finalmente a humanidade tinha um momento de descanso deles, mas em uma cabana, que ficava em cima de um monte que era constantemente rodeados de árvores de cerejeiras e de pêssegos. Nessa cabana, estava acordando um garoto de cabelos loiros com mechas laranjas que, ao se levantar do seu futon, deu um longo bocejo para se espreguiçar, dando para ouvir como alguns dos seus ossos da coluna estapavam como se tivessem quebrando. Para o garoto, que dando para perceber pelos seus rostos que tinha olhos laranjas escuros com sobrancelhas do mesmo estilo de seu cabelo, que esse garoto era Zenitsu Agatsuma. Bom dia, Kaigaku. Foi o que inconscientemente Zenitsu disse quando acordou, mas depois de alguns segundos ele só parou o que estava fazendo para olhar para o lado, vendo que o futon, que era o do respectivo de Kaigaku, mais uma vez como tinha acontecido nesses últimos dias, estava vazio e intocável. Zenitsu só deu um suspiro um pouco triste. Kaigaku não tinha voltado ainda. Se levantando para arrumar seu futon se limpar para ir para a sala onde estava seu avô, o velho Jigoro estava tomando uma chá, como sempre, enquanto estava com uma bandeja de comida ao seu lado, como algumas bolas de arroz 2 pratos de sopa de miso, enquanto também tinha alguns eroquetes e, por último, alguns legumes em conserva. Zenitsu se aproximou, ficando ao lado do seu avô, pegando também um pouco de chá com algumas bolas de arroz para olhar para frente, vendo o que o vovô sempre via em todas as manhãs, mas sempre tinha seu encanto, era sempre belo. Era o vento movimentando as árvores de cerejeira, de como algumas plantas de sakura eram levadas pelo vento se perdiam pelo belo bosque. Era realmente uma boa vista para você olhar todas as manhãs para relaxar sua mente e acalmar a alma. Vovô sempre dizia isso quando eu perguntava por que ele sempre olhava as árvores de sakura todas as manhãs, mesmo não sendo o tipo de pessoa sábia como seu avô inteligente como Kaigaku. Zenitsu não tinha dúvidas de que realmente era uma pela manhãs. Bom dia, vovó. Foi o que Zenitsu disse, bebendo um pouco de chá para começar a comer uma bola de arroz com calma. Enquanto continuava olhando para a vista, o velho Jigoro estava tomando um pouco de chá para depois responder com um pequeno sorriso gentil de ancião. Bom dia para você também, Zenitsu. Como tem ido seu treinamento recentemente? Ao ouvir a pergunta do velho Jigoro, Zenitsu deu uma leve estremecida, enquanto seu corpo se arrepiava um pouco pelo medo, para olhar para seu avô, se perguntando como esse velho tinha o descaro de perguntar isso depois do treinamento infernal que teve que passar esses últimos dias depois da partida de Kaigaku. Ele estava ainda com seu corpo dolorido, enquanto suas 2 pernas estavam incrivelmente pesadas, mal conseguindo andar depois do exercício que teve que realizar no dia anterior. O exercício foi usando pesos, enquanto era obrigado a correr pela montanha sem ajuda para saber onde estava a saída da montanha, ainda estando rodeada de inúmeras armadilhas. Zenitsu caiu em quase todas elas e quase morreu, fazendo com que ele constantemente visse sua vida miserável passando por seus olhos, para, por impulso de sorte, conseguir sair das enrascadas sem saber como. Meu corpo ainda está dolorido pelos treinamentos, ainda estou com minhas pernas ainda um pouco rígidas, mas consigo me recuperar. Disse, tentando parecer mais confiante em suas palavras, tentando exalar pelo menos um pouco da confiança que ele tinha. Kaigaku, sempre exalando em cada palavra depois de um treinamento intensivo, ele não negaria. Kaigaku tinha o inspirado um pouco com suas palavras, fazendo Zenitsu, que era bastante medroso e covarde, ter um pouco de confiança mais coragem para fazer os treinamentos que seu avô o colocava para fazer. Ele certamente reclamava bastante durante os treinamentos, mas sempre continuava os treinamentos, mesmo quando sentia que seu corpo já tinha alcançado seu limite. Mas tinha uma coisa que o inquietava recentemente, quando começou a fazer mais a sério os treinamentos do velho Jigoro, era que quando seu corpo estava em perigo, com certeza ele estava incrivelmente apavorado ao ponto de desmaiar pelo medo e desespero. Ele aparecia em outro lugar a salvo, mas com as pernas doendo incrivelmente infernal. No começo Zenitsu acreditava que tinha desviado por sorte, que só
só tinha sido seu instinto de sobrevivência natural, mas depois ele achou que era seu avô que tinha o ajudado. É o resgatado por pena em seu escuro, mas depois de perguntar sobre o assunto ao seu avô, Zenitsu descobriu que não era seu avô que o ajudava, que com certeza não era nenhuma sorte milagrosa que sempre o salvava do perigo iminente. Ele não sabia o que era, mas começou a descobrir um pouco como funcionava e infelizmente Zenitsu não tinha ideia de como controlar. Mas Zenitsu só tem uma ideia de que poderia ser uma espécie de habilidade que só pode se ativar em perigos. Que provavelmente outro requisito para ativar essa habilidade era de não estar esperando. Que ele teria que estar desmaiado. Mas parecia que era o mais principal, que era um fator importante para ativar essa habilidade. Era que ele deveria estar em perigo. Mas o que dificultava estudar um pouco mais essa habilidade era que precisava que ele estivesse inconsciente. Ele com certeza não sabia o que aconteceria depois. Zenitsu uma vez se questionou se talvez fosse sonâmbulo. Que isso provavelmente fosse um motivo de que seu corpo inconsciente se salvasse por conta própria sem ele saber. Parecia que o velho Jigoro não poderia o ajudar. Por isso ajudar com seu problema. Kaigaku. Ele era a pessoa que Zenitsu mais confiava junto com seu avô. Mas o problema... Ele olhou ao redor e perguntou para o velho Jigoro ao seu lado. Kaigaku ainda não voltou da seleção final? A resposta de Jigoro era apenas uma negativa de cabeça. Zenitsu realmente acreditava que Kaigaku poderia passar da seleção final. Ele era Kaigaku, o melhor aprendiz de seu avô e também a pessoa mais forte que já tinha conhecido. Ele era incrível e sempre se esforçava para superar seus limites constantemente. Mas isso só fazia sua preocupação diminuir um pouco. Não anular ela completamente. Isso era algo que não dava para deixar de lado. Afinal eram Onis. Nunca se sabe o que poderia acontecer. Por isso Zenitsu tinha tanto medo deles. Mas também ele não queria acreditar de que Kaigaku morreria nessa situação. Ele se negava a acreditar nisso. Ele se negava completamente na ideia de que Kaigaku não iria voltar. Que tinha morrido no teste da seleção final. Ele tinha absoluta certeza de que Kaigaku voltaria. Quando ele voltasse ele poderia ver o quanto ele estava se esforçando todo esse tempo. Usando seus conselhos para perder um pouco do seu medo. Começar a realmente treinar em sério. Enquanto tentava fazer seu corpo ir além, como sempre via Kaigaku ir sem ou pela quantidade de exercícios que seu corpo tinha que suportar, Zenitsu estava disposto a se esforçar para alcançar Kaigaku. Quem sabe um dia, também fazer o teste da seleção final para também ser um caçador de Onis. A ideia ainda aterrorizava seu coração, mas respirou profundamente, clareando sua mente. Finalmente indo contra seus próprios medos. Zenitsu terminava de tomar seu café da manhã para se levantar a dizer para o velho Jigoro de uma maneira séria, mas que ao mesmo tempo demonstrava a amabilidade que Zenitsu tinha pelo velho Jigoro como seu avô. Vovô, eu vou treinar agora. Por favor me avise se tiver alguma notícia sobre o Kaigaku-san. Ele pede se curvando um pouco para sair da sala, enquanto o velho Jigoro olhava essa interação de Zenitsu com um pequeno sorriso amável no rosto. Só o velho Jigoro e Kaigaku sabiam o quanto Zenitsu odiava treinar e o quanto ele tentava arranjar qualquer desculpa para não ir aos treinos ou pelo fugir deles, já que Zenitsu é muito medroso, tem medo dos obstáculos, das armadilhas que tem no caminho da montanha, e agora, vendo esse pequeno medroso pouco a pouco evoluir ao ponto de pelo menos não tentar mais fugir dos treinamentos, somente reclamar gritas neles. Deu pra ver o quanto as palavras de Kaigaku tinham impactado tanto nele. Zenitsu tinha mudado bastante. Felizmente essa mudança foi para melhor. Zenitsu tinha melhorado bastante tanto na sua atitude quanto na sua disponibilidade e determinação. Ele estava fazendo os treinamentos sem ele precisar obrigar o Zenitsu a seguir a rotina de treinamento. E agora, Zenitsu estava começando a amadurecer para se tornar alguém grande no futuro. Esses jovens crescem tão rápido. Tomando um pouco do seu chá para o velho Jigoro continuar olhando para as árvores. Por um momento ouvir um pequeno som de eletricidade no ar. Ele simplesmente deu um sorriso, sentindo como uma sombra ficava do seu lado, mas sendo separado pela bandeja de comida, vendo que essa sombra usava um kimono negro, enquanto seu longo cabelo negro balançava ao vento, enquanto ao seu lado no chão tinha uma katana embainhada. Você foi mais rápido do que eu esperava, Kaigaku.
O velho Jigoro continuou tomando seu chá para olhar para o lado, vendo que a sombra que tinha aparecido repentinamente era Kaigaku, que estava incrivelmente bem apesar de algumas rasgaduras em seu kimono. Ele parecia perfeitamente bem, como se nunca tivesse ido para a seleção final. Você tinha alguma dúvida de que eu não chegaria, velho? Pergunto com um pequeno sorriso, para também pegar um pouco de arroz com chá e croquetes, para começar a comer bastante apesar de manter um pouco da educação. Eu realmente tinha uma grande resistência à fome, mas isso não era uma habilidade agradável. É que eu realmente precisava de algo delicioso para colocar no meu estômago. Jigoro só deu uma pequena gargalhada para dizer com um sorriso divertido e orgulhoso: nenhuma dúvida, tinha certeza que meu neto conseguiria passar pela seleção final sem muitos problemas. Afinal, tomando um pouco do seu chá para voltar a olhar as árvores de cerejeira, você mesmo demonstrou que é uma pessoa que não morre facilmente, é que sempre consegue arranjar uma maneira de dar a volta por cima. Por isso não duvidei nem um pouco que você conseguiria passar da seleção final. Eu só dei um sorriso de gratidão enquanto olhava para as árvores de cerejeira que ficam na frente da nossa cabana. Eu tomo um pouco de chá para sentir como meu corpo se relaxava por causa do ambiente com a mistura das ervas calmantes do chá. Pode não parecer, mas Jigoro sempre me lembrava o tio do Zuko. Quando o assunto é fazer chá, esse velho conhece muito sobre chá e sabe realmente como fazer um bom chá para você se sentir em paz. É relaxar seu corpo, é acalmar seus músculos, é depois de 7 dias de poucos descansos, é em uma luta pela sobrevivendo constante. Tomar um pouco desse chá milagroso do velho Jigoro fez meu corpo se sentir finalmente relaxado. É a visão da floresta, é dos pessegueiros, fez minha mente se aclarar. É agora finalmente poderia estar num lugar onde poderia ter meu momento de paz sem precisar estar com a guarda sempre alta. Um pouco de paz, antes de eu finalmente sair para caçar demônios. Contém ido Zenitsu nesse tempo que eu estive fora, tomando uma soma de miso, enquanto dava uma leve mirada para o velho Jigoro, que respondeu depois de tomar mais um gole do seu chá: você vai se surpreender. Zenitsu finalmente parou de fugir dos treinamentos. Finalmente começou a levar mais a sério seus treinamentos dessa vez, realmente empenhado em superar seus limites. Mas claro, velhos costumes quase nunca mudam. Ele ainda continua gritando nos treinos, mas como eu disse, pelo menos dessa vez, ele não está fugindo mais dos treinamentos. Seus conselhos realmente deram seus frutos. Zenitsu usou eles para se impulsionar a ir além. Eu parei de comer por um tempo enquanto meus olhos, por alguns breves instantes, ficavam incrivelmente surpresos pelo choque da notícia, mas essa surpresa se converteu em um grande sorriso cheio de comida para eu rir um pouco, para tomar um pouco de chá e dizer: realmente me surpreendeu muito. Não era realmente brincadeira. O velho Jigoro continuava com contado, mas é mais sobre os treinamentos, é sobre o que tinha visto em Zenitsu quando viu que mesmo quando ele estava inconsciente ele podia se mexer para salvar sua própria vida. Agora eu já tinha um sorriso divertido e interessado. Realmente o desenvolvimento de Zenitsu era algo que me surpreendeu muito e me deixou muito feliz em saber que finalmente Zenitsu tinha deixado de fugir e finalmente tinha começado a enfrentar de frente seus medos, e agora realmente estava começando a treinar sério para superar seus limites constantemente. Mas a parte que mais me chamou a atenção foi quando o velho Jigoro mencionou sobre a estranha habilidade de Zenitsu de poder fazer seu corpo poder se movimentar quando estava inconsciente. Essa realmente foi a grande dúvida que sempre me assombrava, mas que não era somente eu, mas toda a fandom de Demon Slayer, que sempre quis saber mais sobre um dos grandes mistérios de Demon Slayer, que nunca teve uma explicação clara. Que era como Zenitsu conseguia lutar dormindo, porque ele quase só conseguia lutar dormindo. Esse realmente era algo que agora eu poderia estudar e ver como eu poderia ajudar Zenitsu com essa habilidade, já que se ele conseguisse usar essa habilidade quando estivesse consciente, então as coisas no futuro poderiam ser bem diferentes e Zenitsu poderia ter a chance de ficar bem mais forte e que seu medo poderia diminuir drasticamente novamente e também ajudar mais na luta contra algumas luas e quem sabe na batalha final contra Muzan, mas isso era assunto para o futuro. Agora eu só iria treinar com ele
para ajudar ele com essa habilidade é estudar mais essa estranha habilidade. Eu não vou mentir que eu já tentei usar essa habilidade antes de ir para a seleção final. Eu tive essa ideia depois de tomar o mesmo raio que o Zenitsu. Eu tinha colocado Koga para me atacar quando eu estiver dormindo. É assim descobri se meu corpo poderia reagir mesmo estando dormindo. É o resultado. Fracassos, é mais fracassos. Posso ter um grande talento e capacidades incríveis de aprendizado, mas não posso aprender esses tipos de técnica que depende exclusivamente do usuário. É ao que parecia. A excelente audição de Zenitsu jogava um papel importante nessa habilidade. Enquanto ao Koga, ele estava atrás de mim comendo muito. Enquanto estava um pouco sujo, mas mesmo assim ele estava comendo um pouco do meu café da manhã, já que ele realmente, assim como eu, estava precisando de algo delicioso para comer. O café da manhã era perfeito para saciar sua fome. Jigoro terminou de tomar seu chá para se levantar, pegando seu bastão para ir a algum lugar. Eu paro de comer para olhar para ele com uma sobrancelha levantada para perguntar curioso: aonde você vai, velho? Jigoro só deu uma leve mirada para trás antes de responder com um pequeno sorriso divertido: você vai descobrir, não quero arruinar a surpresa. Para ir até um quarto, enquanto eu e Koga ficávamos no mesmo lugar, eu continuando a comer, enquanto continuava a esperar o velho Jigoro, enquanto Koga continuava comendo sem se importar muito com o que estava acontecendo. Depois de alguns minutos eu finalmente consegui encher minha barriga, dando um suspiro satisfeito por finalmente ter a barriga cheia. O quanto eu estava estranhando uma comida caseira muito bem preparada. Segundos depois o velho Jigoro finalmente tinha saído daquele quarto, carregando com ele uma pequena caixa de madeira, enquanto o velho Jigoro a carregava com um pequeno sorriso divertido e satisfeito. Ele colocou a caixa na minha frente, ficando entre mim e ele para eu perguntar com uma sobrancelha levantada pela curiosidade: o que é isso? Eu decidi não estragar a surpresa do velho Jigoro, por isso não estou usando o mundo transparente, já que sinto que isso é algo muito importante que o velho quer me entregar. A resposta do velho Jigoro foi somente um sorriso, enquanto me incentiva para que eu abrisse a caixa sem fazer muitas perguntas. Realmente curioso, eu abri a caixa fazendo meus olhos abrirem-se surpresa, enquanto o mundo à minha volta parecia estar completamente paralisado. Minha mente estava travada e minhas mãos trêmulas pegavam o que tinha dentro da caixa com delicadeza, como se a qualquer momento, ou por um simples erro, aquilo pudesse quebrar facilmente. Eu saquei lentamente da caixa, vendo que era um kimono, mas não era qualquer kimono, era kimono azul escuro com detalhes de por toda a roupa, como triângulos amarelos. Eu sabia que tinha dito que só seria digno desse kimono quando passa-se pela seleção final. Mesmo assim, eu ainda não consigo acreditar que eu realmente tô com esse kimono. Na história original, Kaigaku tinha recebido o mesmo kimono, mas diferente de Zenitsu, Kaigaku rejeitou típicas, mas agora, recebendo esse kimono, me fez questionar um pouco Kaigaku em meu coração, querendo saber por que ele iria rejeitar algo que carrega tantos sentimentos. Sonhos além de esperança. Pode parecer estranho eu descrever assim essa roupa, mas essa roupa tem esse sentimento em mim. Você disse que só iria usar ela quando passa-se da seleção final. Desde aquele dia eu cuidei desse kimono, para que quando você passasse, ele fosse uma proteção que guiasse você para cumprir todos os seus objetivos. Agora ele é seu, ele te ajudará no seu caminho como caçador de Onis. Então espero que ele esteja em suas expectativas para você ir além. Ainda mais forte do que um trovão, mais rápido do que um raio. Eu estava com as mãos ainda trêmulas por causa do que o velho Jigoro disse. Isso só me fez ter mais um pouco de raiva ao Kaigaku original, mas tirei esses pensamentos da minha cabeça. Eu não era aquele Kaigaku, eu sou o Kaigaku. Eu sigo minha própria vida. Me supero todo dia para ser melhor do que ontem, mas não faço isso tudo sozinho, pois tenho um avô incrível que me ajuda, me aconselha e me trata como parte da família mesmo não sendo de sangue. Um irmão mais novo que mesmo sendo incrivelmente medroso, ainda assim se inspira em mim para superar seus limites e ir mais longe. Eu agradecia profundamente pela nova vida que me tinha sido dada, e agradeço a todos eles pelos seus apoios mútuos. Eu sou o Kaigaku, mas não o original. Serei melhor e serei eu mesmo. Uma pequena lágrima estava caindo do meu rosto, mas essa lágrima foi rapidamente limpada para eu com cuidado colocar o kimono, sentindo como ele transmitia uma grande quantidade de energia através do meu corpo, para eu sentir como ele cabia perfeitamente em mim e me deixava bem confortável.
Você gostou? Eu, ficando de pé vendo meu kimono, respondo com um sorriso confiante e agradecido. Adorei. Estava numa floresta, treinando com minha espada e também com meu mundo transparente, mas o som era de duas espadas se chocando entre si. O motivo era que eu não estava treinando sozinho. Alguns pequenos sons de relâmpagos se dava para ver ao arredor e se chocando. Os raios eram de cor azuis e mais pequenos de cores amarelos. Esses eram eu e Zenitsu que estávamos treinando. Zenitsu não sabe nenhuma postura, simplesmente está usando a força das suas pernas para ganhar velocidade. Sua respiração, mesmo que sendo realmente boa para ganhar mais força nos músculos. Ainda não era tão impressionante, mas era realmente impressionante o esforço que Zenitsu está colocando nos treinamentos e na luta. Eu acreditava que Zenitsu tinha evoluído, basta que estava treinando mais pesado, mas me surpreendeu um pouco o quanto esforço ele estava colocando e o quanto ele estava se esforçando nesse treinamento de espadas. Eu estava perfeitamente normal, sem nenhum corte ou sujeira na minha roupa, que agora era o kimono que o velho Jigoro tinha me entregado. Ou por baixo desse kimono estava com meu Kaigaku. Com a contrapartida, Zenitsu estava com a roupa bastante suja, enquanto em algumas partes do seu corpo dava pra ver como tinha algumas partes vermelhas de golpes em seu corpo, resultado dos golpes dados usando a espada de madeira, a principal função que eu estou usando aqui para ficar completamente imune a seus ataques que eu estou prevendo a movimentação dos seus músculos e ossos usando o mundo transparente para saber quando ele vai atacar, procurando as brechas para dar os golpes que, diferente de mim, Zenitsu tinha muita dificuldade de desviar, por isso tentava ao máximo bloquear mesmo com minha imensa força, fazendo suas mãos tremerem um pouco pelos golpes bloqueados. Zenitsu deu um golpe para minha frente, oportunidade essa que eu aproveitei para desviar esse golpe e me aproximar para usar a força centrífuga para girar e parar um golpe da minha espada bem perto do pescoço de Zenitsu, que depois disso deixou a espada cair para depois, como uma resposta natural do seu corpo, ele deixou seu corpo sair pelo cansado pelas dores que seu corpo estava sentindo nesse momento para o pegar grandes quantidades de ar para acalmar seu corpo dolorido. Devo concordar que você realmente evoluiu bastante, mais do que eu esperava, mas isso que é o bom. Mas seu corpo ainda está um pouco fraco. Você precisa comer mais para seu corpo ganhar mais massa e também mais músculos. Você tá indo bem com a respiração do trovão. Ela ainda tá nas fases bem básicas, mas elas estão realmente em um bom nível. Com mais um pouco de treinamento e algumas práticas, você consegue começar a treinar a respiração de concentração total depois iremos passar pela respiração de concentração total contínua. Zenitsu só estava ouvindo tudo com um grande sorriso, enquanto respirava bastante, enquanto suava bastante pelo cansaço. Ele realmente tinha treinado muito para estar no nível que está agora, mesmo assim ainda não conseguiu fazer nenhum Ohayão e Kaigaku, que parece que nem tinha se esforçado nem um pouco. Mas isso não desanimou Zenitsu, pelo contrário, ele agora estava mais motivado a melhorar para ter um bom choque de espadas entre nós dois. Mas o nosso treinamento foi interrompido por algo que caiu e ficou na minha cabeça. Essa algo era Koga, que me olhando para nós dois, com seus grandes olhos vermelhos, para eu dar um sorriso gentil, acariciando sua cabeça, enquanto o mesmo ronronava pelas carícias. Mas Koga não veio sozinho, pois o velho Jigoro aparecia, caminhando entre as árvores para dizer com uma expressão um pouco séria, mas que também dava para ouvir a emoção em seu tom: Kaigaku, o ferreiro finalmente chegou. Com essas simples palavras meus olhos rapidamente se abriram pela surpresa, enquanto eu deixava minha espada de aceita cair e saia correndo na direção da cabana com os olhos cheios de expectativa e esperança, já que o ferreiro era o que iria trazer a minha espada de caçador de Onis. Eu realmente estava emocionando demais para empunhar aquela katana.